Mas é um prazer muito grande estar aqui. A gente agradece as orações dos irmãos, pela nossa família, pela obra do Senhor aqui no Amazonas. Esses dias nós estamos experimentando aqui na região um recorde de enchente. Desde 119 anos, quando existe a medição pelos órgãos da Defesa Civil, 2021 foi o ano que subiu o maior nível, passando dos 30 metros. E tem dificultado um pouco a chegada até Bom Jesus, para aqueles que já foram lá. Mas, graças a Deus, estão todos bem, os irmãos, e embora tenha essas adversidades, mas o Senhor tem dado força para enfrentar. Uns atravessando para a reunião de canoa, porque as estradas estão alagadas e assim por diante, mas a obra de Deus continua, né? E a gente é grato a Deus pelo que Ele tem feito até aqui. Essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco acerca do que estava no coração do apóstolo Paulo. Isso tem falado muito comigo recentemente e gostaria de compartilhar com os irmãos acerca desse assunto. Atos capítulo 20, versículo 24, e também uma leitura em Filipenses capítulo 3, os versículos 13 e 14. Então vamos para Atos capítulo 20, versículo 24. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Filipenses capítulo 3, então nós vamos ler nos versículos, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Quando nós lemos a história da vida desse homem, primeiramente chamado Saulo de Tarso, é algo que nós ficamos muitas vezes impressionados com a disposição desse homem desde o dia que ele foi salvo, em Atos capítulo 9. Vemos a disposição em atender o chamado de Deus. Algo surpreendente. Lembramos que Ananias, ouvindo do Senhor que era para ir até esse homem, chamado Saulo, e Ananias podia ouvir do Senhor que ele seria de fato um instrumento para levar o evangelho do Senhor Jesus aos gentios, aos reis. E sabe, estas coisas aconteceram na vida de Paulo. Logo no início da vida espiritual dele, logo no início da sua conversão, esse homem, ele podia, de fato, atender o chamado e para aquilo que o Senhor tinha o capacitado. Vemos, durante o percurso da sua fé cristã, da sua vida com Cristo, vemos ele ativo, não só no começo, não só no meio, mas também no fim também. E ele menciona nos seus escritos algumas vezes da expressão carreira. Carreira. E ele usa essa expressão até mesmo no fim da vida, quando ele podia dizer que ele combateu o bom combate,
acabou a carreira, né? Ele diz, acabei a carreira e guardei a fé. Interessante que na vida de Paulo nós encontramos o começo, uma vida espiritual, o meio, e nós vemos o fim. Isso fala conosco, sabia? Porque muitas vezes alguém pode começar muito bem numa carreira espiritual e pode ir até certo tempo e começa, de fato, um desequilíbrio. Começa a chegar ao ponto de pensar muitas vezes, eu já fiz muito, eu já trabalhei bastante, eu já fui instrumento para levar o evangelho do Senhor, então está tudo bem. E pelo meio do caminho, às vezes desmotiva, enfraquece espiritualmente. E pensando na vida dele, na vida de Paulo, chama a nossa atenção o fato de que ele já, no final da vida, escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, quando vir ter comigo, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Isso mostra um homem que ainda estava ativo na obra do Senhor, como ele estava, e isso é nítido, mas um homem também que estava disposto ao aprendizado, mesmo já chegando no fim da vida. Ele sabia que o tempo da sua partida estava próximo. Esse tempo da partida está próximo, a gente vive aqui no meio dos navios, né? Cada um navio maior do que o outro. E quando um navio está cheio de passageiro, muita gente, navios grandes, mais de 1.000 pessoas, a gente está lá no navio e ele começa a buzinar, aquela buzina alta, muito alta. E os marinheiros, eles pegam e tiram a corda do porto. O navio está funcionando e eles tiram a corda do porto. O navio já está para zarpar. Paulo está com esse pensamento. Quando ele diz o tempo da minha partida é chegado, ele está sabendo que já estão tirando as cordas do porto. Ele já ia embora. Mas mesmo assim, ele podia dizer que ainda estava interessado no aprendizado, em acumular conhecimento do Senhor e também dos livros, e assim por diante, para ser ferramenta nas mãos do Senhor aqui até o dia que o Senhor o chamasse, ou no arrebatamento, ou na morte, como ele foi embora. Porém, o que nos traz à mente é que no tempo da sua vida, nesses escritos que nós temos, pelo menos 2 aqui, são vários, mas pelo menos esses 2 dá para nós ter um pouco e entender um pouquinho o coração dele. A disposição, quando ele podia dizer que não tinha valor para ele as coisas pessoais, quando ele diz, nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira. Então, ele era notório para Paulo que ele tinha recebido uma carreira, um chamado, e ele estava agora nessa carreira espiritual. E ele está dizendo agora, o meu desejo é de fato que a minha vida não tem coisa preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra em mim com alegria a carreira, o ministério que recebi do Senhor. Talvez nós pensamos num assunto desse no domingo à noite, mas talvez alguém podia pensar que o assunto podia ser diferente, né? Mas, prezados, isso tem me chamado muita atenção nesses últimos tempos devido à realidade que nós estamos vivendo. Todo salvo em Cristo Jesus, ele tem um chamado. O Senhor, quando ele nos salvou, ele tem dado para cada um dom espiritual, para ser exercitado esse dom, desenvolvido no meio dos crentes, no meio dos salvos, com a finalidade de edificar pessoas. O interesse do Senhor é pessoas. O interessante é que muitas vezes
nós encontramos essa disposição real na vida de Paulo. Era uma coisa muito ativa na vida dele. Então, quando hoje nós estamos pensando nesse assunto, alguém pensa, não, mas eu não penso que eu tenho que ir para algum lugar, algum país diferente, rompendo fronteiras para, né, levar o evangelho para outros lugares, que nunca passou isso pela minha mente. Embora que isso nunca passou na mente de alguém, nós devemos lembrar que a mesma comissão dada aos apóstolos do Senhor Jesus lá, em Mateus capítulo 28, nós enxergamos na palavra de Deus que aquilo também tem reflexo em nossas vidas. O Senhor, ele nos salvou com um propósito. Ele nos salvou com um propósito. E às vezes nós pensamos que ser útil na obra de Deus é só se eu for um pregador, é só se eu puder sair para uma outra terra, um outro país, uma língua distinta, diferente, e assim por diante, né? Porém, o que nós podemos, de fato, reconhecer é que a realidade atual é que o mundo tem vivido numa secularização. O que significa isso? É um processo que a igreja vai perdendo a sua influência. E a culpa disso é de quem? É da igreja. Que a igreja são pessoas salvas, redimidas pelo sangue de Cristo. São pessoas. E se nós vamos perdendo a influência, isso é triste. Isso é uma grande tragédia. É como que um processo que as coisas vão acontecendo e Deus vai sendo tirado da história. Então, a secularização é isso, é esse intervalo aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? O século, as coisas do mundo entrando, trazendo influência para aqueles que são de Deus. E essa tem sido a realidade atual. Quando a gente está estudando, né, tem professores aí com certeza conectados, e às vezes é colocado isso para os alunos, até mesmo do ensino fundamental, né? O ciclo da vida, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E alguém hoje, na realidade que nós estamos vivendo, às vezes nós ouvimos coisa parecida, tipo assim, meu desejo é ter uma formação, ter um bom curso, arrumar um bom trabalho, ter um casamento, comprar um carro muito bom e fazer algumas reservas, curtir a vida, depois eu morro. Se esse pensamento ele faz parte da vida de um cristão, é uma grande tragédia. E às vezes a realidade que nós estamos vivendo vai levando a essas coisas. Os interesses imediatos da vida sendo colocados como prioridade. Os meus interesses imediatos. Não estamos falando que são coisas de pecado. São coisas legítimas, muitas vezes. Mas, às vezes, os nossos planos, os nossos projetos são apenas aquilo para a nossa própria satisfação. Vivendo como hedonitas, né? Procurando o prazer, procurando a satisfação pessoal. E aquele Deus que fez tudo por nós, aquele Deus que, através do seu Filho, providenciou uma tão grande e perfeita salvação, vai ficando do lado, segundo plano. Segundo plano. Às vezes acontece muito isso em virada de ano, quando as pessoas estão ali numa reunião de confraternização, e às vezes naquela reunião diz, meu plano esse ano é perder alguns quilos, é terminar o meu curso que eu comecei, é comprar isso ou aquilo, e assim por diante. E é tão triste e pobre quando não ouvimos de um projeto de alguém, incluindo num aprendizado espiritual, num desenvolvimento de ser usado pelo Senhor. Às vezes alguém diz, mas isso, Gina, isso é fanatismo. Pode pensar que é fanatismo, mas não é fanatismo. Isso é o pensamento de alguém que tem uma visão não apenas com as coisas daqui,
O Senhor não nos chamou só apenas para nos dar prosperidade material, não. A esperança da nossa vida se limita apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais dos infelizes. E sabem, eu estava lendo algo recente, e o autor diz o seguinte, que quando nós descobrimos a missão da nossa vida, tudo vai girar em torno dessa realidade. Eu achei muito bonito isso. E é isso que acontecia na vida de Paulo. Quando descobrimos a missão da nossa vida, tudo vai girar em torno dessa realidade. Paulo, em Atos 9, o relato de Lucas ali, da vida de Paulo, foi que, logo a partir da sua conversão, ele já entra num cesto, sabia da perseguição que agora estava contra ele, né? Você entra num cesto, colocado numas cordas e é pulado pelo muro da cidade de Damasco. E ali ele vai ao encontro dos irmãos. Talvez alguns assustados, mas ele podia ter uma experiência para contar do acontecimento da sua vida com o Senhor. E ali nós temos aquele homem disposto, porque agora ele estava numa carreira sendo perseguido, mas ele estava numa carreira, vivendo essa carreira com a alegria. Ah, como isso parece que é um tapa na nossa cara. Porque hoje, às vezes, nós choramos muito, muito rápido, né? Não estou falando a questão de choro, estou falando a questão de reclamação, né? A questão da murmuração. Às vezes isso acontece muito rápido, com pequenas coisas. E esse homem, a visão da sua vida, ele sabia que ele tinha um chamado, ele sabia que o Senhor tinha o salvado, ele sabia que o Senhor, de fato, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor, que ele podia até mesmo dizer, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas, né, que nem dizia. Ele não tinha dúvida do que ele tinha recebido do Senhor. E a partir de então, o viver dele foi o viver em torno daquela realidade que ele tinha agora, com Cristo. Não era fantasia, não era ilusão, era real, era concreto. E interessante que quando lemos lá em Filipenses, ele podia dizer, esquecendo-me das coisas para trás ficam, né? Uma coisa faço, ele podia dizer ali. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Agora, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Esse prosseguir para o alvo, irmãos, era uma coisa que Paulo, ele podia saber que tinha coisas antigas que ele resolveu esquecer. E muitas vezes o que nos impede de prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, é porque às vezes nós não esquecemos do passado e ficamos vivendo de baú. Abrimos o baú todo dia e ficamos, né, revivendo coisas que já foram, que passaram, muitas vezes coisas que nos entristecem, coisas que nos desanimam. Talvez você que está ouvindo o Evangelho, está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, já tenha ouvido o Evangelho outras vezes. Talvez alguma coisa te decepcionou. Mas a palavra de Deus chama-nos a atenção que esse homem, Paulo, ele podia ter uma atitude diferenciada na sua vida, quando ele podia dizer, olha, eu estou esquecendo dessas coisas para trás e meu desejo daqui para frente é outro. É avançar para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação. Então, nisso nós vemos, então, quando ele menciona carreira, nós pensamos muito numa corrida, né? Que tem começo, meio e fim. E assim era a vida de Paulo. E sabe, prezados, hoje, nós aqui juntos, contemplando a palavra de Deus nessa noite, pode ser uma dona de casa que tem uma oportunidade muito grande de poder servir o Senhor com verdade, podendo trazer a realidade do chamado para dentro da sua casa, quer seja um professor, quer seja um empresário, quer seja um funcionário público,
quer seja um médico, quer seja quem for. O Senhor, para todo aquele que creu nele de verdade, tem dado um chamado. Tem feito um chamado. Agora, será que nós estamos agindo diante desse chamado que ele nos fez? Às vezes nós estamos no comodismo, numa reunião de domingo, ou numa reunião virtual, e vivemos o resto do tempo, da semana, dos dias, dos meses, do ano, vivendo para nós apenas, sem nos preocupar com estas coisas, sem poder ferver dentro de nós, que o mundo está clamando e muitas vezes nós estamos com a boca fechada. Hoje eu estava levando minha esposa para vacinação e aqui em Manaus a vacina da AstraZeneca ela vai vencer brevemente, então eles já estão vacinando pessoas de 40 anos acima. E vocês podem ter a noção da multidão de gente hoje. Nem a Carla estava falando. A gente numa fila, a gente ouve coisas demais, as pessoas falando de todo tipo de assunto. E sabe que, às vezes, nós estamos numa aglomeração de gente assim, as pessoas estão clamando, e isso, aquilo, quantas pessoas morreram, e coisa parecida. E, às vezes, nós temos a vida eterna, e nós não falamos de nada. Nós não testemunhamos desse Cristo. Nós não falamos desse tamanho, desse tão grande Salvador. O apóstolo Paulo podia dizer em Romanos ali 16, quando ele diz ali, 1:16, né? Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Quando ele está falando a questão do poder de Deus, traduzido isso do original, a mesma coisa que dinamite. E uma dinamite, ela transforma, na verdade. Explode. A gente vê uma rocha bastante grande, coloca uma dinamite lá, aquela explosão, e ali sai pedra de todo tamanho. O evangelho, ele transforma vida de pessoas. Quando essa pessoa reconhece de fato seu estado de miserável pecador, de condenado perdido, mas encontra em Cristo Jesus o Salvador perfeito, aquele que veio do céu, nasceu entre os homens, cheio de graça e de verdade, se entregou numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia para nos dar vida. E quando o miserável pecador arrepende dos seus pecados, confia nele de todo o seu ser, a essa transformação. A essa transformação. E sabe, missão, esse chamado na vida de Paulo, ele virou a realidade da vida dele. Virou a realidade da vida dele. Interessante que, mais uma vez, quando nós descobrimos a missão da nossa vida, tudo vai girar em torno dessa realidade. E foi assim na vida dele. Quer seja nas prisões, desde Filipos com Silas, quer seja em Roma, quer seja no naufrágio de 276 pessoas ali indo para Roma, quer seja na prisão em Roma, quer seja na prisão em casa, quer seja fazendo tendas, tudo girava em torno da realidade do chamado de Deus. Ah, Gina, isso é fanatismo. Não é fanatismo. Não é fanatismo. Estava lendo recentemente que de 10 missionários que iam para a Polinésia, 9 morriam. Já pensou? Jovens saindo da sua cidade natal para ir para a Polinésia, sabendo que a média era de 10, 9 morriam. E iam cantando, digno é o Cordeiro. E os pais que ficavam no porto, alguns chorando, mas também cantando, digno é o Cordeiro, por isso que nossos filhos estão indo, porque digno é o Cordeiro. Colocando as suas vidas ao dispor do Senhor, para ser como uma ferramenta usada nas mãos do Senhor.
Depois de algum tempo, um daqueles que chegaram a crer ali da Polinésia, encontrando um irmão em Cristo, ele podia dizer, olha, nosso povo aqui da Polinésia, eles adquiriu a cultura ocidental por digestão. Aí ele ficou assim assustado. Como assim por digestão? Ele diz, olha, nossos pais comeram muitos missionários. Já pensou? E ainda ter pessoas dispostas a poder saber que os da Polinésia precisavam ouvir de Cristo e da sua salvação? Mesmo sabendo que podia ser comido pelos canibais? Isto, de fato, nesse sentido, falava a vida de Paulo. Nesse sentido. Paulo, ele não tinha a promessa como teve Pedro. Não. Pedro ouviu do próprio Cristo, olha, Pedro, quando tu fores velho, quando te fores velho, vai ser diferente de quando você era mais novo e tu sentisse a ti mesmo. Pedro tinha a segurança que ia morrer velho, né? Mas Paulo, ele teve o chamado do Senhor, que era para ele, de fato, ir, e ele foi. Nós vemos ele pregando aos gentios, vemos ele falando para os atenienses ali, quando ele entra ali naquela cidade, ele vê aqueles altares a todo tipo de idolatria, a todo tipo de deuses falsos. Ele fica incomodado. E ele se levanta para poder falar do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Aqueles atenienses que achavam que eram homens conhecedores de tudo, homens cultos das grandes faculdades, o apóstolo Paulo entra com aquela mensagem. Ele é usado para pregar para o governador Félix, governador Festo, rei Agripa e também Berenice, e todos ali que estavam ali, daquelas autoridades, e assim por diante. Isso fervia no coração dele, porque ele sabia do seu chamado. Então, a realidade da sua vida era essa, embora que ele comia, que ele bebia, que ele trabalhava para o custeio das suas viagens e até mesmo da sua alimentação, fazendo tendas, mas aquilo estava, de fato, envolvido, aquilo que fazia movimentar a sua vida. E não é fanatismo. Sabe que a tragédia do homem moderno não é que ele sabe cada vez menos sobre o sentido da sua vida, não. A tragédia é que cada vez menos as pessoas, os cristãos, se preocupam com isso. É triste. É triste. A tragédia do homem moderno não é que ele cada vez menos sabe sobre o sentido da vida, não. A tragédia maior é que cada vez menos ele se preocupa com essas coisas. E sabe, prezados, as coisas vão surgindo no mundo secularizado que nós estamos vivendo hoje, e as pessoas vão vivendo e vão vivendo, sem ter uma perspectiva de coisas para o reino de Deus. Muitas vezes o pensamento é um pensamento muito pobre espiritualmente. Muito pobre. Um pensamento apenas na nossa satisfação, né? Alguém estava dizendo que um dos problemas grandes que existe hoje é que não é que existe muita baixa autoestima, às vezes tem autoestima demais. Esse é o problema. Paulo dizia, não. Eu não considero nada importante para mim mesmo, de valor. Contanto que eu cumpra com alegria a carreira. O segredo está aqui. Paulo preso, alegre, cantando. Quando a gente estuda o que ele escreve para os Filipos, sendo preso, alegria, satisfação, os Tessalonicenses da mesma forma. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos.
Essas coisas, irmãos, foram escritas para homens semelhantes a nós. Ele era semelhante a nós, ele não era um anjo, ele não era algo diferenciado, não. Ele era um homem como nós, que trouxe um impacto muito grande. Um impacto muito grande. Podendo ele, até o fim da sua própria vida, podendo ser usado nas mãos do Senhor. Usado nas mãos do Senhor, até o fim da sua vida. Como pensamos, né? Alguém pode pensar, não, eu vou crescer, eu vou fazer isso lá na frente, quando eu estiver já aposentado, eu vou comprar um motorhome, né? Uma casa sobre rodas e vou curtir a vida. Ah, que loucura. Se for só esse o projeto. Agora, se eu pensar, minha vida está nas mãos do Senhor, eu desejo ser ferramenta nas mãos dele, para que pessoas, através de mim, do meu testemunho, da minha vida, possa vir a Cristo, que eu possa, de fato, mesmo que eu tenha um projeto de rodar o mundo, mas que eu possa, nesse projeto, ser como que um semeador do reino de Deus, podendo transmitir a mensagem, quer seja de uma forma de literatura, quer seja... Sabe, irmãos, é nesse pensamento que eu estou falando. Nós estamos pensando aqui juntos. Hoje nós ouvimos de muitas coisas para si, para nós, para nossa satisfação, para o nosso descanso, para nós. E Deus? E Deus? Paulo estava vivendo a sua vida sabendo que um dia ele ia prestar conta. E ele chega no fim, ele poder falar assim, eu estou olhando para trás e eu estou dizendo que eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Que bonito isso. Às vezes nós estudamos tanto isso nas igrejas, né? Estamos apenas pensando isso nessa noite, irmãos, porque Deus tem ultimamente falado isso muito comigo. Eu estou querendo compartilhar isso com os irmãos, porque hoje vemos essa questão da pandemia piorou muitas coisas. Piorou no sentido das nossas frequências de reuniões têm limitações devido a esse momento pandêmico, né? E é até mesmo aconselhado pelas autoridades sanitárias que a pessoa, se tiver algum problema, não vá mesmo a reunião pública, para evitar a contaminação. Mas mesmo quando existem já pessoas vacinadas, pessoas que já estão com a imunidade elevada e assim por diante, às vezes há um desânimo, um descaso, um desinteresse, até mesmo numa reunião virtual. Isso é triste. Isso é triste. Às vezes nós damos tanta atenção àquilo que não tem valor, que é fútil, que é vão, e às vezes nós desvalorizamos as coisas que vai nos trazer bênçãos. Então, o que nós temos é que o apóstolo Paulo, ele, embora as lutas que ele atravessou, nós vemos ele nos motivando, mesmo nos momentos difíceis que nós estamos atravessando. Nós vemos ele nos motivando para um viver que venha, de fato, a agradar o Senhor. O que nós estamos fazendo? Dentro da nossa casa, com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. O que nós estamos fazendo, onde nós trabalhamos, será que as pessoas enxergam-nos como pessoas, de fato, diferentes? Ou não? Sabe? Muitas vezes nós criticamos daqueles que são ateus, né? E é triste isso mesmo. Mas, infelizmente, pode acontecer que um cristão ele pode ser, infelizmente, um ateu prático. O que significa isso? Eu confesso que sou de Cristo, mas o meu viver é totalmente... Cristo está fora. O Senhor Deus está fora na vida prática. Isso é considerado como um ateísmo prático. Se eu confesso que Ele é o meu Deus, mas a minha vida é uma vida que eu vou fazer uma decisão. Numa faculdade, Deus está fora. Eu vou arrumar um trabalho, eu não peço e não dependo de Deus.
Num casamento, eu não dependo de Deus. Eu vou me relacionar com quem eu quero. Isso é a mesma coisa que um ateísmo prático. Uma pessoa que está fazendo as suas próprias escolhas e colocando Deus de lado. Isso é muito triste. Sabe? Estava lendo recentemente, 87% dos brasileiros se considera cristãos. Agora já pensou esse número alto, né? 87%. Agora, a corrupção impera no país. A violência impera. A imoralidade. O que mais? Materialismo. Isso é ou não é uma realidade no nosso país? É. Mas o número diz 87% de cristãos. Isso assusta. Onde está esse povo? Povo que está sendo levado para perverter as crianças. Não é verdade? Imoralidade nem se fala. Aí diz que 87% são cristãos. Que cristianismo é esse? Triste. E sabe que esse tipo de cristianismo, hoje, tem influenciado o povo de Deus. Tem influenciado o povo de Deus. Agora, se nós estamos estudando isso nesta noite, nós percebemos na vida de Paulo diferença. Um homem que, de fato, está atendendo o chamado do Senhor. Um homem, de fato, que está se colocando aos pés do Senhor para ser usado lá. E foi. Homem que foi responsável com todas as suas lutas e dificuldades por ser ali aquele que podia ser bênção nas mãos do Senhor para a primeira igreja na Europa. Em meio a tristezas, a decepções, a abandono de próprios irmãos, aquele homem estava ali. Por quê? Porque o seu chamado fazia parte da realidade da sua vida. O interesse dele era esse, era agradar ao Senhor em fazer aquilo que o Senhor estava fazendo, sendo orientado pelo Espírito Santo do Senhor. Sendo orientado pelo Espírito Santo, que é Deus. Vemos a ocasião, ele com desejo de ir para algum lugar, e ele dizendo, o Espírito Santo impediu, um homem guiado e orientado pelo Senhor. E se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque Deus deseja que homens e mulheres sejam ativos, obedecendo o chamado. Às vezes nós temos dificuldade de entender para que o Senhor nos chamou. Às vezes tem essa dificuldade. Mas se eu não sei de um chamado específico, uma coisa nós sabemos, que o Senhor tem dito: ide por todo mundo. Isso é um chamado geral. Mas ele tem feito esse chamado geral, mas ele também faz chamado específico para uns e para outros. Ele faz isso. Mas todos nós temos um chamado. A questão é que nós, muitas vezes, nós não queremos ouvir. Nós gastamos tanto tempo, tantas energias com aquilo que... Estou falando isso para mim mesmo também. Não estou acusando ninguém. Porque, infelizmente, é a realidade. Às vezes nós gastamos tanto tempo, tantas energias com aquilo que não tem valor. E nós deixamos o Senhor que tem valor, que pode nos orientar, que pode nos guiar, que pode nos levar. Sabe? Ah, quão bom será se nós, de fato, colocarmos a nossa mente próxima da mente do apóstolo Paulo. Sabe? O apóstolo Paulo, ele enxergava Deus de uma forma santíssima. O apóstolo Paulo, ele enxergava Deus como aquele que guiava os seus passos. Como é que nós enxergamos Deus? Há o perigo muito grande de alguém enxergar Deus como aquele que dá presente, né? Chega na época do Natal, dá um presente, pronto. Às vezes alguém enxerga Deus como aquele que socorre,
no momento de aflição, de angústia, de uma doença. Às vezes nós enxergamos Deus dessa forma. E não vemos como santo, santo, santo. Não vemos como um Deus que vai, de fato, querer uma prestação de conta, que ele não tem o culpado por inocente. Às vezes nós esquecemos disso. Talvez, prezado, você tenha ouvido tantas vezes a mensagem da palavra de Deus e pensa, depois Deus resolve acerca da minha vida, eu vou vivendo desse jeito, as coisas são difíceis para mim. Lembre-se, ele não tem uma pessoa culpada por inocente. Nós somos culpados. Todos nós somos culpados. E se nós não deixar as nossas culpas naquele que levou, que é o Senhor Jesus Cristo, e confiar nele sem reserva de todo o nosso coração, é loucura da nossa mente pensar que ele vai resolver, que ele não tem o culpado por inocente. Então, pensando também naqueles que já conhecem o Senhor, a maneira como nós enxergamos Deus define a forma como nós vivemos. A maneira que eu, Genair, enxergo Deus, para mim, vai definir a forma como eu vou viver aqui. Se é uma forma que agrada ou desagrada a ele. Paulo procurava agradar. Até mesmo, não só as suas práticas, as suas atitudes, mas até mesmo, sabe, uma coisa que chama atenção? Consciência. Até ele podia dizer que servia a Deus com uma consciência limpa. E às vezes a nossa consciência é suja. Consciência limpa. Então, ele tem sido para nós um grande exemplo de alguém que podia, de fato, colocar-se à disposição em atender o chamado do Senhor. E às vezes, quando eu falo em chamado, alguém pode pensar que isso é só para homem, mas não é só para homem, não. Tem tantos exemplos na Bíblia. Hoje nós não vamos pensar. São tantos exemplos que nós encontramos. Encontramos um que Paulo mesmo escreve para Filemão, depois também ele fala lá em Colossenses, chamado Arquipo. Poucas referências acerca desse homem. Mas o apóstolo Paulo sabia também que era um homem que estava atendendo o chamado do Senhor, passando pelas lutas que também ele passava. Não só homens, não. Nós pensamos em mulheres também, na época do Senhor Jesus Cristo, mulheres que serviam o Senhor, atendendo o chamado de Deus, com os seus bens. Ali tem uma tradução que diz até suas fazendas. Mulheres dispostas a atender o chamado do Senhor. Pessoas simples. Sabe, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai descobrindo de tantas pessoas que estavam atendendo o chamado, desde o Velho Testamento. O que me chamou a atenção foi aquela escrava da serva de Naamã, da mulher ali de Naamã. Estava ali uma escrava, vendo o seu patrão, né, o seu dono lá, Naamã, todo leproso, todo manchado. Ela podia dizer, se ele estivesse lá na minha terra, a presença do profeta seria diferente. Uma menina que perdeu sua terra, uma menina que tinha sido levada cativa agora para uma outra nação, numa outra língua, uma menina que tinha perdido a sua liberdade, agora ela podia pensar, eu não tenho mais nada, que esse homem morra. Foi as tropas dele que trouxe eu de lá, aqui para a Síria. Não. Ela lembrou do seu Deus em outras terras. Lembrou. Irmãos, se nós fôssemos pensar, os irmãos sábios, prezados, estudantes da Bíblia, quantidade de pessoas que estavam dispostas a poder fazer algo para Deus. Sabe o que me chamou muita atenção? Bastante atenção, estudando isso. Lembro de Lucas. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, capítulo 1, estou terminando.
nossa meditação. Lucas capítulo 1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas em nós. Quando eles nos entregaram, os que desde os princípios foram testemunhos oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza dessas coisas nas quais tens sido instruído. Aqui era um homem chamado Lucas, médico. Ele, de uma forma minuciosa, detalhada, ele foi pesquisar, ele foi analisar, ele foi procurar pessoas que tinham. Sabe para quê? Para escrever o Evangelho de Lucas. Também vemos os relatos do Espírito Santo relatado por ele em Atos. Um médico. Uma pessoa que tinha o seu ofício, mas uma pessoa que estava preocupada com as coisas de Deus. Qual é a nossa preocupação hoje? Lendo esses 4 primeiros versículos de Lucas, eu recebi um tapa. Um homem que podia ter, de fato, uma dedicação enorme para o seu ofício. Não fala que ele não tinha, mas o que fala é que ele também mergulhou para poder descobrir as grandezas para o evangelho que tratava o Senhor Jesus como Filho do Homem. Que Deus nos ajude nessa noite. Talvez, prezados, alguns estão ouvindo a mensagem, talvez jovens, crianças, em alguns lares, que têm ouvido tantas vezes, mas deixa Deus falar contigo. Reconheça de fato o valor de ser uma pessoa salva pela obra do Evangelho, como foi Paulo e como tantos outros, para você ter a vida eterna, onde você reconhece que você não é nada, que a nossa vida aqui nesse mundo não tem valor. O que vale a pena, de fato, é a nossa carreira espiritual. Confia em Cristo. Entrega a Ele a sua vida, crendo nele de verdade, recebendo o perdão dos pecados, a vida eterna e a possibilidade de você ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amém.